Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem e muito animados para poder aprender mais um conteúdo que é tão importante na vida de cada pessoa. Sou a professora Marina e estarei acompanhando vocês um pouco no aprendizado desse conteúdo. Na aula de hoje nós iremos abordar sobre o tema de métodos contraceptivos. Então, o que vai ser esses métodos contraceptivos? Qual que é a relação de cada um? Será que todas as pessoas vão ter acesso a esses métodos, né? Então, esses métodos contraceptivos ou anticoncepcionais, eles correspondem a maneiras, medicamentos, objetos ou cirurgias que vão visar evitar a gravidez não planejada pela pessoa. E ainda hoje, em vários países, a população não tem o costume de usar esses métodos e alguns não têm acesso a eles, né? Segundo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, atualmente ainda existem cerca de 225 milhões de mulheres que vivem em países de baixa e média renda e que, devido a isso, elas não têm acesso a métodos contraceptivos. E a grande maioria dessas mulheres, elas se encontram no continente africano, né? A gente sabe que lá é um continente onde quase todo tem uma pobreza muito grande, então é o que dificulta o acesso a esses métodos contraceptivos. E qual que será que é a relação entre o planejamento familiar e esses métodos contraceptivos? Então, esses métodos, eles vão evitar com que as relações sexuais se resultem numa gestação não planejada. Então, eles vão permitir com que a pessoa decida qual que vai ser o melhor momento para ter ou não ter filhos e também a quantidade de filhos que essas pessoas irão querer. E será que o uso de métodos contraceptivos ele vai interferir apenas na ocorrência de gestações não planejadas? O que vocês acham, hein? Bom, a resposta é não, né? O uso de alguns métodos contraceptivos, que iremos ver mais para frente, eles vão auxiliar também para evitar doenças e infecções sexualmente transmissíveis. Então, são de extrema importância. Para facilitar, então, o compreendimento de todos, esses métodos contraceptivos irão ser divididos, começando, então, a falar pelos métodos contraceptivos naturais. Então, o que são esses métodos contraceptivos naturais, né? Eles também são popularmente conhecidos como comportamentais. Eles vão exigir um conhecimento do período fértil da mulher, ou seja, do período em que vai ocorrer a ovulação, no qual é onde há mais chances de ocorrer uma gravidez. E nesse período, o casal ele deve abster-se de qualquer relação sexual, ou não permitir que o esperma, o sêmen, né, entre em contato com a vagina. Dentro dos métodos contraceptivos naturais, nós vamos ter a tabela. O que vem ser esse método de tabela? Ele vai consistir na identificação do período fértil da mulher, com base na duração do ciclo menstrual dela e na abstenção de relação sexual nesse período. Então, não pode ocorrer. Geralmente, o ciclo menstrual de uma mulher ele vai ter a duração de 28 dias e a ovulação ela ocorre no 14º dia do ciclo. Então, assim, a gente entende como o período fértil 3 a 4 dias antes da ovulação, o dia que ocorre a ovulação e 3 a 4 dias após a liberação do ovócito. Então, a mulher que ela optar por esse método de tabela, ela deve conhecer bem a duração do seu ciclo menstrual, porque se ela não conhecer, não vai adiantar. E ele não é indicado para mulheres que estão em período pós-parto, em período de amamentação e também em período de adolescência, pré-menopausa, porque geralmente esses períodos é onde a mulher vai apresentar ciclos menstruais irregulares. Então, não tem como fazer esse método de tabela, né? Esse método também, para que ocorra tudo certo, ele vai requerer uma disciplina muito rígida
e absoluta abstinência sexual nos dias de período fértil, porque senão ele vai dar errado e a mulher vai engravidar. Então, por causa disso, a eficácia desse método ela é bastante variável, né? Por que esse método de tabela ele não vai ser indicado, né, para mulheres com ciclos menstruais irregulares? Porque esses ciclos eles dificultam a identificação do período fértil da mulher. E já que a tabela ela precisa compreender bem esse período, a mulher, quando ela tem um ciclo menstrual irregular, é quase que impossível de acompanhar isso. Então, não é indicado. Teremos também a temperatura basal. O que vai ser essa temperatura basal, né? Ela é a temperatura corpórea de uma pessoa em repouso, logo após ela acordar com pelo menos 5 a 6 horas de sono. E esse método, ele identifica o período fértil da mulher por meio do monitoramento dessa temperatura, a qual essa temperatura ela pode sofrer pequenas alterações por alterações de hormônios durante o ciclo menstrual. Então, quando a mulher ela vai estar ovulando, a progesterona liberada ela pode elevar a temperatura basal em alguns décimos. Então, dessa forma, antes que ocorra a ovulação, a temperatura basal ela é um pouco mais baixa e ela vai permanecer assim até a liberação do ovócito pelo ovário, quando ela se eleva em alguns décimos e assim permanece até a próxima menstruação. Então, para evitar a gravidez, né, o casal ele deve evitar ter relações sexuais no período de 4 a 5 dias antes da data que é prevista para a ovulação, até o 4º dia em que a temperatura vai permanecer elevada. Além disso, né, é um método que requer também uma disciplina muito rigorosa na mensuração da temperatura e também na abstinência sexual. E vários fatores vão poder interferir na variação dessa temperatura, como, por exemplo, um processo infeccioso, que a gente tem um exemplo muito comum que é a gripe, tem a ingestão de bebidas alcoólicas, perturbações no sono, estresse também, entre outros fatores que podem existir. Então, isso vai poder ocasionar uma baixa eficácia desse método. Esse método ele é medido, né, essa temperatura basal, ela é medida através da boca, do ânus ou da vagina. Temos também o coito interrompido. O que vai ser esse coito interrompido? Ele vai ser a interrupção na relação sexual momentos antes da ejaculação. Então, assim, ao pressentir, né, o homem, ao pressentir a iminência da ejaculação, ele vai retirar o pênis da vagina, eliminando o esperma fora, preferencialmente longe das partes genitais da mulher, para que tenha menos perigo. E apesar de ser uma técnica muito comum, essa prática ela não deve ser estimulada como método contraceptivo, porque ela tem uma grande chance de falha, tanto por exigir um controle muito grande na retirada do pênis, quanto também pela possibilidade da existência de espermatozoides nas secreções eliminadas pelo pênis antes da ejaculação. Então, não é um método muito indicado. Então, ainda dentro dos métodos contraceptivos naturais, nós temos também o muco cervical. Então, esse método de muco cervical, ele permite reconhecer o período fértil da mulher através da identificação da presença de muco cervical e pela observação na característica desse muco. Então, esse muco ele vai ser uma secreção que ela é produzida no colo do útero e pode sofrer alterações físicas e químicas também por influência de hormônios que está relacionado ao ciclo menstrual. Então, observem aí na imagem. Após a menstruação, ela pode se iniciar um período de baixa umidade vaginal, e esse período ele é seguido por um aumento progressivo na liberação de estrógeno, o qual estimula a produção desse muco. Então, quando se aproxima da ovulação, esse muco ele vai se tornar mais abundante, é um muco com transparência, fluido e com filância, ou seja, ele é capaz de formar um filo quando distendido no ar.
Então, essas são as características que facilitam o acesso do espermatozoide ao colo do útero. Na outra imagem ao lado, nós podemos observar que após a ovulação, o aumento progressivo na liberação de progesterona faz com que esse muco cervical se torne cada vez mais escasso, mais esbranquiçado, cor opaca, pegajoso e sem filância. Então, a pequena quantidade de muco, aliada a essas características, ela vai dificultar o acesso dos espermatozoides ao colo do útero, caracterizando assim o período infértil dessa mulher. Então, nesse período de grande umidade vaginal e com a presença desse muco cervical, que ele é semelhante à clara de ovo, o casal ele deve evitar relações sexuais, estendendo essa abstinência de relação até 4 dias após o desaparecimento do muco. Esse método de muco cervical, ele não é indicado após o parto, durante a amamentação ou quando a mulher apresenta qualquer tipo de infecção, porque essas situações elas vão poder interferir no aspecto desse muco, dificultando assim a identificação do período fértil da mulher. E além disso, esse método ele requer muita disciplina e observação minuciosa a esse muco cervical. Encerramos então sobre os métodos contraceptivos naturais e iremos falar agora sobre os métodos contraceptivos de barreira. Então, o que são esses métodos contraceptivos de barreira? Como que eles vão atuar? Como funciona? Então, esses métodos eles vão atuar como um obstáculo mecânico, impedindo o acesso dos espermatozoides no trato genital feminino. E a consequência disso vai evitar o encontro deles com o ovócito, o que ocorreria uma gravidez. Esses métodos eles incluem, por exemplo, os preservativos masculino, feminino e o diafragma, que iremos abordar mais à frente. E dentre todos esses métodos contraceptivos, os preservativos, também conhecidos como códoms ou camisinhas, eles são os únicos que, além de evitar a fecundação, eles oferecem proteção contra as doenças e infecções sexualmente transmissíveis. Então, eles são de extrema importância, porque são apenas eles que vão proteger você de adquirir uma infecção e uma doença sexualmente transmissíveis. Mas vocês devem estar pensando assim, por que será que só esses podem auxiliar na proteção contra as ISTs? Já pararam para pensar? Então a resposta é muito simples, É porque, diferentemente dos outros métodos que já vimos e de outros que conhecemos, esses conseguem impedir o contato entre os órgãos genitais e as suas secreções, que são eliminadas durante uma relação sexual e que podem conter agentes patogênicos que vão causar alguma doença. Então, por isso que eles auxiliam na proteção contra as ISTs. Falando então, sobre os métodos contraceptivos de barreira, temos aqui primeiramente o preservativo masculino, comumente conhecido por todos. O preservativo masculino, também conhecido como camisa de Vênus, é um envoltório de látex para o pênis, que vai impedir o contato do esperma ejaculado com a vagina. Esse tipo de objeto acreditava-se antigamente, que ele era usado no Egito Antigo por caçadores para proteger o pênis de galhos e picadas de inseto. Então, assim, é um método que já vem sendo utilizado há bastante tempo, só que não inicialmente com a finalidade que é usado hoje em dia. Então, inicialmente, esses preservativos masculinos, eles eram fabricados com outro tipo de materiais, como, por exemplo, peles, bexigas urinárias e intestinos de outros animais. E depois eles passaram a ser produzidos pelo material que conhecemos, que é o látex. E esses preservativos, eles apresentam uma extremidade aberta, que ela é dotada de um anel rígido e flexível, e uma extremidade fechada,
que é responsável por reter o esperma da ejaculação. Na imagem a seguir, tem uma demonstração de como colocá-lo. Podemos ver que o pênis ele precisa estar ereto e antes de qualquer penetração, a pessoa vai pressionar a extremidade fechada da camisinha, retirar o ar do seu interior e posicionar a camisinha na glande do pênis. Depois, mantendo a pressão na extremidade desse preservativo, vai desenrolá-lo até a base do pênis, cobrindo completamente esse órgão. Certifique-se também, que a extremidade fechada não apresente nem um pouco de ar. Após a relação e após a ejaculação, irá retirar esse preservativo, dar um nó e jogá-lo na lixeira. É utilizado, apenas uma vez. Mas por que é tão importante certificar-se de que há uma ausência de ar na extremidade fechada? Porque é justamente nessa região que vai ser armazenado o esperma ejaculado. Então, se ela estiver cheia de ar, esse esperma ele pode vazar no preservativo ou ele pode se romper durante a relação. Então, não irá funcionar. O uso desse preservativo masculino ele envolve alguns cuidados muito básicos, como, por exemplo, guardá-lo em um local fresco e seco, evitar carregá-lo na carteira ou no bolso, coisa que muitos rapazes fazem, fiquem atentos a isso. E onde há calor e os movimentos podem rasgar ou ressecar a embalagem, evitar também. Evitar de abri-lo com os dentes ou com tesouras, pois podem perfurá-los e não irá resolver o que ele é indicado, que era para proteger de infecções e também evitar uma gravidez não planejada. Vamos ter também, como método de barreira, o preservativo feminino. Então, esse preservativo feminino, ele é um tubo alongado de poliuretano. É um material que ele é mais resistente do que o látex, que é feita a camisinha masculina. E esse contraceptivo, ele possui uma extremidade fechada, que vai ser responsável por receber o esperma, e outra aberta. Ambas as extremidades, elas são circundadas, por um anel flexível, que adequa a camisinha ao colo do útero e mantém aberta para a introdução do pênis. A seguir nas imagens, nós vamos ver a demonstração de como usá-la. Com os dedos, primeiramente, com o polegar e o médio, terá que apertar a parte externa do anel flexível da extremidade fechada dessa camisinha, formando tipo um 8. Logo após, a pessoa irá introduzir o anel na vagina e, com o dedo indicador, empurrar a camisinha até o final da vagina, alcançando o colo do útero. A extremidade aberta ela deve ficar fora da vagina, cobrindo os grandes lábios. Depois, para retirar a camisinha após a relação sexual, a pessoa deve segurar esse anel flexível e dar uma leve torcida para evitar o vazamento desse esperma. Então, logo após, a pessoa puxa delicadamente essa camisinha para fora da vagina, dá um nó nela e descarta ela na lixeira. Não é reutilizada, assim como a masculina, é feita para se utilizar apenas uma vez. O uso desse preservativo feminino, ele também vai exigir os mesmos cuidados do preservativo masculino. Mas, de maneira geral, esses preservativos não apresentam nenhuma contraindicação, a não ser em alguns casos muito raros em que a pessoa tem alergia a esse material. A sua eficácia como método de contraceptivo, ela depende. Ela é basicamente vai indicar a forma correta. Se a pessoa utilizar de forma correta, ela é muito eficaz, mas se não utilizar, então acaba tendo um risco. Não é indicado o uso de 2 preservativos em uma mesma relação sexual, porque o atrito entre eles vai aumentar o risco do rompimento das camisinhas. Então, assim, não vai funcionar, beleza, pessoal? Temos também o diafragma. O que vai ser esse diafragma? Esse diafragma, ele é uma membrana de silicone ou látex. Ele possui tamanhos variáveis, tamanhos diferentes, que após uma consulta com o seu ginecologista, é ele quem vai escolher o tamanho adequado para o seu útero.
e ele possui tamanhos, né, variáveis, como eu havia falado. As suas bordas são firmes e flexíveis, são em formato de cúpula, que vai cobrir todo o colo do útero e a parte superior da vagina, impedindo o contato do esperma com o útero. Esse contraceptivo ele deve ser retirado da vagina entre 6 a 8 horas após a última relação sexual que aquela mulher teve. E ele pode ser reutilizado depois de ser higienizado corretamente, que é com água e sabão neutro. A sua eficácia, ela depende basicamente do seu uso adequado. Se for um uso adequado e ocorrer tudo certo, então a eficácia dela é muito boa. Mas se for uma pessoa que não souber utilizá-lo, então ele vai ter uma baixa eficácia. Para aumentar essa eficácia, né, contraceptiva desse diafragma, é recomendada a associação do uso dele com espermicidas, que é uma substância que vai causar a imobilização ou morte dos espermatozoides. E essas substâncias espermicidas, elas possuem efetividade de no máximo 2 horas e, quando isolados, apresentam baixa eficácia como contraceptivos, ou seja, eles precisam ser utilizados juntos para que tenha uma alta eficácia. Mas por que é necessário esperar um certo tempo para retirar esse diafragma após a relação sexual, né? Por que não retirar imediatamente logo após a relação? Então, porque nesse período o espermicida ele pode agir e também grande parte dos espermatozoides morrem ou se tornam menos viável a fertilização. E além disso, ao retirar o diafragma, pode ocorrer o contato do esperma com o útero, o que iria ocasionar, assim, uma gravidez não desejada. Pessoal, a nossa videoaula de hoje se encerra por aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo que foi explicado hoje. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem deixar lá no fórum, ok? Um grande abraço, se cuidem e até mais!